Caríssimos irmãos e irmãs, novamente Jesus Cristo conta uma parábola acerca desta realidade tão importante na vida do cristão, que é a oração. Se nós tivéssemos pegado texto por texto, observado tudo o que está escrito na primeira, na segunda leituras e também no Evangelho, nós iríamos notar que aparecem 3 vezes uma mesma palavra, só que em situações completamente diferentes. A palavra é justiça. Na primeira leitura, ela aparece como uma ação do próprio Deus que responde à oração do ser humano. Na segunda leitura, aparece como um prêmio que vai ser recebido por Paulo por conta de todos os seus feitos como grande apóstolo do Senhor. E no Evangelho, a palavra justiça aparece numa conotação negativa, da qual o fariseu achava ser possuidor. Porém, nós, tendo esta realidade da justiça como ação de Deus, resposta às nossas orações, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque esta justiça também pode ser algo negativo na minha vida e na vida de cada um de vocês. Nós notamos que semana passada, o tema da justiça também ela apareceu no Evangelho. Lá no Evangelho de domingo passado, Jesus contou a parábola da viúva e do juiz. Este homem que não temia a Deus, não temia nenhum homem, então ele não se preocupava em agir conforme a justiça, mas ele legislava para si próprio, para o seu próprio bem. E desse momento, então, essa viúva vai até Jesus, pede para que ele faça a justiça para ela. Esse juiz não faz a justiça para esta mulher, mas depois de muita insistência, muito pedido, esse homem não dá conta de tantas e tantas vezes que essa mulher vai pedir para o juiz, e ele vai lá e faz justiça. Portanto, domingo passado, o tema para nós era perseverança na oração. Só que neste domingo, nós precisamos começar a perceber qual é a qualidade da nossa oração. Porque às vezes nós falamos assim: mas padre, o senhor falou que tem que rezar sempre, o senhor falou que tem que rezar toda hora sem desistir. Só que eu rezo e parece que a coisa não anda, parece que as coisas não vão para frente. Eu estou rezando, padre. Então o problema não é somente fazer a oração, mas é alguma coisa que está acontecendo na minha vida e Deus parece que não me escuta. E Jesus Cristo vem nos responder agora no Evangelho. Talvez a qualidade e o direcionamento da nossa oração estejam sendo equivocados, ou até mesmo sendo formas de errar, formas de orar erradas. Portanto, nós precisamos começar a prestar atenção em como está sendo a minha e a sua oração. Nós vimos que Jesus no Evangelho conta a parábola de um fariseu e de um publicano, homens completamente diferentes. De um lado, o fariseu, conhecedor da lei, homem que sabia tudo da Bíblia, homem que sabia tudo das leis, e do outro lado, um cobrador de impostos, um homem extremamente odiado na cultura dos judeus. Só que existe uma diferença muito grande entre o fariseu e o cobrador de impostos. Nós vimos que o fariseu, ele se acha merecedor, ele se acha portador da justiça, enquanto este homem cobrador de impostos, esse publicano, esse homem que pecava de forma pública, cobrando os impostos, ele reconhecia que ele era pecador diante de Deus. Talvez a nossa oração não esteja sendo atendida por Deus, porque às vezes nós nos colocamos perante Ele como este fariseu, achando que somos merecedores de tudo aquilo que Deus possa nos entregar, daquilo que Deus possa nos dar. Veja a diferença da oração de um e da oração do outro. O fariseu, perante Deus, na igreja, no templo, começa a sua oração de forma arrogante. Olha, meu Deus, eu te louvo e te bendigo, porque eu não sou como esse povo, porque eu não sou desse jeito, eu não sou desta laia, e muito menos sou igual esse cobrador de impostos.
graças a ti eu não sou assim. Eu sou um homem justo, sou um homem bom, eu jejuo, eu vou na igreja, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas o cobrador de impostos nem ousava pedir alguma coisa a Deus, nem ousava falar dos bens que ele fazia, porque ele sabia que ele era um pecador. Portanto, ele nem olhava para Deus. Ele dizia: olha, Senhor, tenha piedade de mim, porque o Senhor sabe os meus pecados, sabe que eu sou pecador. E Jesus diz que apenas o publicano, o cobrador de impostos, é quem saiu justificado perante Deus. Porque a nossa oração não pode ser um cântico de louvores às coisas boas que nós fazemos na nossa vida. Quando nós chegamos perante Deus, nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que nós recebemos é por misericórdia e por graça de Deus. Nada do que nós recebemos na nossa vida é por merecimento. Não é porque o padre é padre que vai receber mais graças de Deus do que uma pessoa que não é padre. Não é porque você é cristão católico que, vindo à igreja, você tem o direito de receber as graças e as bênçãos de Deus na sua vida. Tudo o que nós recebemos é apenas por misericórdia, é apenas por graça de Deus. E é essa a diferença da oração deste cobrador de impostos e do fariseu. Ele reconhecia que ele não era digno de sequer estar naquele lugar, mas que por graça de Deus ele poderia estar ali, que por graça de Deus ele podia rezar. É dessa forma que eu e você também precisamos nos aproximar de Deus. Não é rezar, irmãos e irmãs, ficar repetindo palavras, ficar repetindo as nossas coisas. É chegar perto de Deus, primeiramente, com o coração contrito e humilde, reconhecendo que somos pecadores. E só assim Deus vai nos atender. Deus não atende quem tem oração arrogante. Deus não atende quem se acha melhor que os outros. Deus não atende quem se acha perfeito nessa terra. Mas Deus, Ele volta o seu olhar para aqueles que o temem, como nós acabamos de cantar no Salmo responsorial. Se nós somos tementes a Deus, reconhecidos, pecadores, Deus, Ele olha para nós com misericórdia. Se nós oramos, se nós rezamos de forma humilde, a nossa oração atravessa o céu e chega no coração de Deus, como já nos falou a primeira leitura. Mas se eu me coloco diante de Deus como alguém que apenas está ali para receber as graças, porque eu sou merecedor, Deus não ouve a nossa oração. Ele até escuta, mas Ele não presta atenção, Ele não leva em consideração a oração daquele que se faz melhor do que os outros. Nós acabamos de ouvir no Evangelho uma coisa interessantíssima. Tanto um quanto o outro estavam no templo, tanto um quanto o outro estavam rezando, e eles rezavam no seu íntimo. Essa palavra é muito interessante no Evangelho, porque mostra que a nossa oração, sendo ela bem feita ou mal feita, chega aos ouvidos de Deus. Da mesma forma que o fariseu estava rezando e a sua oração chegava ao coração de Deus, a oração do cobrador de impostos também chegava, porque eles estavam rezando no seu íntimo. Portanto, Deus conhece cada um de nós lá no nosso interior, lá no nosso íntimo. E é isso que vai nos diferenciar. A oração do fariseu, mesmo sendo uma oração que se elevava e chegava até o trono de Deus, ela não conseguia abrir o coração do Senhor, porque ele se achava merecedor de tudo. Mas este nosso cobrador de impostos não. Ele é referência para mim e para você no quesito oração. Quando nós formos chegar próximos ao Senhor, seja na Eucaristia, seja no sacrário, seja na sua palavra, reconheçamos primeiramente que nós somos indignos, mas é a graça de Deus que vai agir na nossa vida, é a graça de Deus que vai agir na nossa história. Portanto, não pensemos que somos merecedores, não pensemos que nós somos homens e mulheres prontos, porque Deus não ouve oração daquele que se acha melhor do que os outros. Que hoje, que esta semana, a nossa oração possa ser uma oração humilde,
chegando ao coração de Deus, abrindo o seu coração para que Ele possa nos atender. Como eu disse no início da homilia, talvez não é Deus que não está ouvindo a sua oração, mas talvez a forma como você se coloca perante Deus é que atrapalha esse diálogo bonito entre você e o Senhor. A próxima vez que você for rezar, coloque a sua oração, faça os seus pedidos, entregue a sua família, mas sobretudo, reconheça que se Deus atender o seu pedido, que se Deus atender a sua oração, não é porque você é melhor do que os outros, é porque a graça de Deus, a sua misericórdia agiu na sua vida. Que nós possamos fazer da nossa oração algo cotidiano e melhorar constantemente para que a nossa oração possa passar das nuvens e atingir o coração do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.